Graças e paz, amados. Aqui estamos mais uma vez para vos trazer a mensagem profética para a sua vida. Lembrando que estamos aqui falando sobre o assunto o fruir do avivamento. Um assunto importante, particularmente tem me ajudado, tem me auxiliado muito a entender áreas que nós já vivíamos, que vivemos e que precisamos pregar, ensinar, e para que as pessoas para entender que esse é o motivo que talvez ou certamente o avivamento ainda não veio de uma forma plena sobre a igreja. Preciso fazer alguns ajustes, algumas análises, alguns consertos, e estamos pregando justamente para isso, para que venhamos entender aonde temos que consertar. Bom, hoje estamos completando 437 mensagens, né, pregadas todos os dias, né? Assim, desde o 1º de agosto de 2020, estamos aí pregando sobre mensagem profética, e desde lá, né, estamos aí pregando e completa-se hoje 437 mensagens, todos os dias. São 437 dias direto pregando. E também, e referente ao fruto do avivamento, estamos completando 90 dias hoje pregando. Não deixe de deixar o seu like, o seu ok, deixa aí o seu abençoado ok, inscreva no canal, incentive outras pessoas a escreverem para nos ajudarmos a divulgar essa mensagem. Talvez eu não possa ir para os confins do mundo, mas nós podemos levar essa mensagem aqui intermédio desse veículo chamado YouTube, ok? Deus abençoe. Vamos lá. Hoje estamos falando com um novo tema. Vamos falar em duas etapas também, em duas partes. O tema é: nós nunca fizemos desse jeito. Vamos hoje ler a palavra de Deus. Primeiramente, no livro de Números, capítulo 14, vamos ler o versículo 8 até o versículo 10, ok? Deixa eu me arrumar aqui. Lucas, capítulo 8, versículo 8 a 10, ou no Lucas, Números, eu me distraí aqui, perdão. Números, capítulo 14, versículo 8 a 10, que diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Bom, esse texto, ele é um texto de advertência, né, ao povo de Israel, referente à sua rebelião, à sua rebeldia. Eles estão caminhando por uma terra prometida, caminhando para a bênção, para receber a bênção. Não entendem as circunstâncias, não querem entender, na verdade, as circunstâncias, e com isso querem apedrejar os que queriam contra os que queriam. Aí vem essa palavra, mas a gente vai ver mais tarde que não adiantou nada. Eles continuaram na sua teimosia para poder rebeliar contra Deus. Vamos lá, outro texto. Agora, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Abram aí, diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então está aqui a advertência também do apóstolo Paulo, para que tenhamos uma só linguagem, que tenhamos um só sentido, o mesmo parecer, uma mesma ideia, né? Mas para isso acontecer, precisamos eliminar as dissensões, a disputa carnais que há entre o nosso povo, o povo de Deus. Vamos lá agora, Hebreus, né? Hebreus,
capítulo 13, Hebreus 13, versículo 17, que diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Então está aqui os textos bíblicos. Esse aqui, na verdade, fala sobre a questão de nós honrarmos os líderes da igreja, os pastores da igreja, porque o trabalho deles é pregar, ensinar, por mais que as pessoas não queiram. E esse é um problema muito sério. Nós pregamos aí sobre esse tema dentro desse assunto avivamento. Vocês podem entrar na playlist lá e você vai ver sobre pastores, né? E sabe, infelizmente é um problema muito sério as pessoas não quererem atentar pelo ensinamento do pastor. Vamos lá. Um dos obstáculos mais comuns poderia ser resumido nesse termo: a resposta da resistência automática. Sem dúvida, todos nós temos certa resistência natural a mudanças. Porém, com alguns, nenhuma mudança acontece sem resistência e raiva. É uma reação carnal, como um joelho que trava, de opor-se automaticamente a qualquer coisa diferente. Bom, no caso de Israel, a mudança era entrar na terra prometida. Mudança boa. Como diz o texto, eles são o nosso pão. Olha a visão de Moisés. Eles são o nosso pão, eles são o nosso alimento. Então, às vezes as pessoas teimam a querer a resistir à mudança. Querem continuar nessa vida medíocre, nessa vida apática, uma vida que não tem resultados, uma vida que não tem sucesso, uma vida que não tem produtividade, e isso faz com que as pessoas ficam estagnadas, paradas. O que fazer? Então as mudanças, na verdade, elas vão exigir algo de nós. É claro, isso é evidente, isso é óbvio, que não adianta você querer fazer mudança ou querer mudar sem que alguma coisa seja movimentado em você, seja movimentado na igreja. Para isso acontecer, né, para que haja mudança, tem que acontecer alguma coisa. Então, e as mudanças, enfim, elas sempre vão gerar raiva, gerar indignação, incômodos, né, na verdade. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mesmo quando não há razão bíblica para opor-se, personalidades problemáticas tentarão colocar sob objeções em termos bíblicos. Isso é muito triste porque as mudanças são partes naturais do crescimento espiritual. Sem mudanças, ficamos atolados no passado e vemos pouco progresso, como corporativo, tanto corporativo como individual. Talvez por isso a frase "nós nunca fizemos desse jeito antes", né? Nunca fizemos desse jeito antes, seja chamada de as últimas palavras de uma igreja moribunda. Nós lemos aqui uma realidade, né? Pessoas querem taxar textos bíblicos para poder dar razão à sua vida estagnada, à sua vida parada, à vida sem mudança. Conhecemos pessoas que elas nunca mudaram, e toda mudança gera riscos. Amados, tem também isso, né? Para o povo de Israel entrando em Canaã, eles tinham que fazer mudanças na vida deles, e isso gerar risco. Por exemplo, o Caleb, para poder tomar posse daquilo que Deus prometeu para ele teve que lutar contra os gigantes. Está lá, né, no capítulo 14 de Josué, se não me falha a memória. Entendeu agora, gente? A gente precisa entender isso, precisa colocar isso dentro da nossa cachola, porque se você quer mudança, e a mudança vai gerar crescimento espiritual, você vai chegar ao patamar. Todos os homens na Bíblia, você observa claramente isso, né? Só você ler a Bíblia, você vai observar de uma forma bem clara que todos os homens que quiseram chegar a um ponto
com Deus, ou um patamar com Deus, eles tiveram que fazer mudança. Moisés, Davi e outros mais ainda, Pedro, né, os apóstolos, enfim, todos eles tiveram que passar por esse processo de crescimento, de mudança, e gera isso alguns incômodos, enfim, precisa ser feito de qualquer maneira, não tem jeito. Vamos continuar aqui. A verdade é que um crescimento significativo sempre ocorre fora da zona de conforto. Quando nós nos determinamos a ficar nas zonas de conforto e manter tudo igual, a estagnação espiritual é praticamente garantida. De fato, a resistência automática às mudanças está entre as barreiras mais sérias à atividade de Deus nas igrejas modernas. Porque se você não aceitar as propostas que a qual são lhes dadas, né, e é por isso que temos lá o texto: obedeceis vossos pastores, eles zelam pela vida de vocês. Os pastores são esses guias que vai conduzir você à mudança. Eu conheço muitas pessoas que outrora eram pessoas estagnadas, eram pessoas paradas, e aceitaram a minha proposta, confiaram naquilo que eu poderia ajudá-los, e hoje são grandes homens, são grandes mulheres. Enfim, é preciso que você também entenda. Aí entra lá na passagem de Coríntios, que fala que temos que ter o mesmo parecer, o mesmo sentido, entender. A Bíblia, ela é o nosso veículo, nós temos que andar segundo ela, e com certeza os nossos líderes pastores, nossos amigos pastores, eles sempre estão querendo levar você a um crescimento espiritual. Para ele é um troféu ver uma ovelha que era, entre aspas, vamos dizer assim, não julgar aí ou trazer uma palavra pejorativa, mas eram nada na igreja, não eram nada nessa vida, e de repente são pessoas que estão aí pregando, pessoas que estão sendo chamadas. Isso é um troféu para a gente, né? Então é preciso que a gente entenda isso. Então você precisa entrar por esse caminho da mudança. Não fique pensando que aonde você está, que é tão confortável, tudo cômodo, vai lhe trazer algum crescimento. Lembrando aqui que nós lemos, ela sempre vai ocorrer fora da zona de conforto, né? E se não queremos sair fora dela, pode ter certeza que a sua vida vai ficar parada. O que é uma água parada? É uma água onde gera bicho, onde gera tantas coisas ruins. Então não faça isso, não permita isso, expulsa isso da sua vida, e vão correr os nossos riscos que for preciso para podermos crescer espiritualmente. Até que as igrejas estejam dispostas a aceitar os desafios de mudança espiritual, é quase certo que elas vão descrever e eventualmente morrer. Nós temos um capítulo na Bíblia que eu queria sugerir a você, que é o capítulo do morrer, da campanha. Ali, se fôssemos pregar sobre o capítulo 4 de 2 Coríntios, nós iríamos ter como tema a igreja morta. Essa seria o tema que nós podemos pregar ali. E tudo que está nesse capítulo impressionante, ela descreve principalmente a vida pessoal de Paulo, porque a carta de 2 Coríntios, ela praticamente é a vida pessoal de Paulo. Paulo descreve toda a sua vida pessoal nesta carta. Então, por isso é muito importante também lê-la, estudá-la, né? É uma carta belíssima. Então, se a igreja está disposta a aceitar o desafio, ela vai ter que morrer. Então, se você quer entender como fazer isso, então eu sugiro você que leia curiosamente 2 Coríntios. Se você duvidar disso, considere um fato grave. No momento, algo em torno de 70% a 80% das igrejas americanas estão num platô ou em um declínio rápido. Aqui, é claro que quem nos deu esse texto, quem nos deu esse tópico foi um americano. As igrejas americanas hoje estão, segundo a estatística que foi feita lá, estão tendo seu declínio espiritual. Igrejas fechando,
igrejas se fazendo algumas parcerias com o mundo, músicas com o mundo, pregação de acordo que a igreja aceita, não tem mais aquela coisa de você confrontar o pecado. E não somente na América, a nossa América lá, mas em outros lugares também, como nós temos aí ouvido alguns pastores comentários sobre esses assuntos, né? Como na própria Europa, que é o berço do Evangelho, onde começou tudo, né? Lá, infelizmente, está pior ainda, podemos dizer assim, segundo o relato, segundo as informações que a qual nos passam, lá está pior ainda. Mas a coisa está declinando. E no Brasil? Às vezes perguntam, o Brasil também não está essas coisas todas não, né? Muitas igrejas, e eu sempre falo que muitas igrejas e pouco poder, né? E se todas as igrejas trabalhassem de forma coerente no que diz a Bíblia, no que diz Jesus ensinou, e talvez pegasse, mandasse eles todos assistir esses vídeos que hoje completam 90 dias, né? 90 vídeos, na verdade, 90 mensagens sobre o fruto do avivamento. Se eles mandassem, vai lá, ouve a palavra que é pregada. Eu quero que todo mundo agora façam lições de casa ao ouvir todos os dias as mensagens proféticas do fruto do avivamento do pastor Wagner. Acredito que você... Não estou aqui contando nenhuma vantagem para mim, não, nem fazer propaganda das minhas mensagens. Estou apenas dizendo para você que é muito importante, muito importante. Nós vamos completar mais ou menos, fiz um cálculo aqui, por alto, que vamos finalizar aí praticamente com quase 150 mensagens sobre o fluir do avivamento. Isso dá aí mais ou menos mais de 4 meses pregando sobre um tema, sobre um assunto só. É muito importante. E é um assunto que faz parte da igreja. Ok? Se você quiser, estou aqui aberto para ir na sua igreja, para nós sentarmos, para nós como vamos fazer essas mensagens. Nessas 150 mensagens, a gente pode reduzi-las para poder pregá-las, né, em pouco tempo, né? E é claro que aqui são poucos minutos, mas na sua igreja nós não podemos pregar aí no máximo em 1 hora. Acho que dá para muito bem em 1 hora trazer muitas coisas e adiantarmos muitas coisas, e não vai ficar 4 meses. Tá ok, queridos? Deus te abençoe. Estaremos no próximo vídeo, na próxima mensagem, dando continuidade a esse tema muito importante. Nós nunca fizemos desse jeito. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem profética do assunto o fluir do avivamento. Deus te abençoe.